GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones ligados. Recebemos nos estúdios da Clube nesta quinta-feira no GJR Entrevista meu amigo Rafael Chaves, meus amigos Rafael Chaves e o Vicente Ates, que são autoridades delegados no quesito sustentabilidade. Esse é o tema do nosso GJR Entrevista desta quinta-feira, né, Cabelo? Todas as empresas hoje em dia querem ser sustentáveis, né? Mas não é bem assim pra chegar lá. E muitas se auto-intitulam, né? Muitas vezes não são, né? É outra questão importante, né? É verdade. E hoje, para falar sobre esse assunto, temos aqui essas autoridades, né? O Vicente Ates e o Rafael Chaves, que atuam, são consultores especializados em sustentabilidade e turismo responsável, atuam desenvolvendo projetos em regiões como Pantanal, Foz do Iguaçu, Rio Grande do Sul, com foco na implantação de práticas sustentáveis em hotéis, pousadas e destinos turísticos, promovendo conservação ambiental, valorização cultural e desenvolvimento local. É isso. Além de serem delegados brasileiros no Comitê Técnico da ISO TC 228 de Turismo Sustentável, contribuindo diretamente para a construção de normas internacionais. Tema de Braulio Ricardo aqui para apresentar os amigos, porque realmente o currículo deles merecia essa apresentação. Mas como é que é na prática para as empresas de fato se tornarem sustentáveis e como é que funciona o trabalho de vocês para que as empresas consigam chegar lá? Vou começar aí com o Rafael. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, bom dia, ouvintes. Um prazer estar de volta aqui. A gente já conversou algumas vezes aí, né, Léo? Então, para a empresa se tornar sustentável, que nem vocês haviam comentado, ali tem muitas empresas que se intitulam como sustentáveis, né, e fazem alguma ação isolada, né, o que se chama de greenwashing, né, que é uma propaganda enganosa. Então, existe toda uma metodologia para que tu faça uma implantação que realmente seja eficaz. Então, tu cria ações e mede a eficácia delas através de indicadores de desempenho. Por exemplo, tu faz uma gestão de resíduos, tá? Mas é necessário tu fazer uma série de indicadores. Por exemplo, na gestão de resíduos, quanto desses resíduos gerados foram reciclados? Tu tem uma porcentagem, tu analisar essa questão e aí criar planos de ação para que tenha uma maior efetividade. Com o objetivo de contribuir com o meio ambiente, né? O mínimo que tu puder destruir o meio ambiente, né? Então, fazendo ações que preventivas, digamos assim. Né? Então, são ações que tu consegue medir eficácia. Né? Tem toda uma metodologia, né, para fazer isso. Não basta tu criar uma ação e depois não medir. Bom dia, gente. Bom dia aos ouvintes da rádio. Seguindo na linha que o Rafael está falando, normalmente na ISO a gente trabalha, e na aplicação para as empresas, com a formatação de um sistema de gestão. Então, acaba que ele vai gerar programas, né? Programas ambientais da empresa, programas sociais, que vai gerar uma agenda anual de ações baseada nos indicadores que o Rafael falou. Então, o que acontece hoje é que a gente vê que uma empresa, um hotel, um restaurante, ou o que seja, ele faz uma ação, né? E não mede só aquela ação, ele só faz e diz que então ele é sustentável, ou ele é verde, ou ele é o que seja, baseado numa ação que ele fez lá. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma agenda permanente. Essa ação ela tem que estar dentro de uma agenda. E ela tem que ter um porquê existir dentro do sistema de gestão, como medir a sustentabilidade aí na outra ponta, que não é o que a gente pensa só no verde, mas a sustentabilidade de uma ação social é quando tu termina a ação, aquela comunidade continua fazendo aquela ação, ela se sustenta ao longo dos anos. Aí a sustentabilidade tem uma outra conotação à palavra, né? Então esse é o sentido das coisas em relação a essa questão que a gente está falando, né? Mas numa forma de ser prático, nada de engessamento de situações. Tem que ter um porquê as coisas existirem e como tu medir o impacto daquilo e se é significativo para a empresa e para onde ela está colocada, né? Parece muito bonito falar que era sustentável, né? Mas na prática ser sustentável exige uma série de medidas, uma série de ações, né? E uma série de planejamentos, um contexto por trás, não só ações isoladas. Eu até queria entrar nesse assunto porque a gente olha de fora, né? Hoje eu já tive numa empresa muito maior, uma multinacional, e como que é implementar isso, principalmente eu acho que uma questão muito importante são as pessoas, né? Porque não adianta nada a empresa dizer que tem cultura se as pessoas não seguem essa cultura sustentável. Acho que um grande desafio para vocês, no caso, são as pessoas, né? Porque não adianta nada tu chegar com um plano se as pessoas
não comprarem, não atingirem. Processos dependem de pessoas. Né? Exatamente, né? Até para esse realmente é uma grande questão, essa questão do engajamento das pessoas. Né? O que a gente faz para aumentar o engajamento? A gente cria um comitê de ESG. Então tem um envolvimento das pessoas em que elas podem dar sugestões, o que ação que eu posso fazer ambiental, que ação eu posso fazer social, que ação eu posso fazer de governança. E aí, então, integra todas as pessoas, né? Todas as partes interessadas, e também vai medindo a eficácia desses resultados e vai divulgando. Então, com isso, aumenta o engajamento, né? Mas realmente é um grande desafio esse de envolver as pessoas para aumentar o engajamento, né? Eu acho que um objetivo é isso, envolver elas nas ações. Né? Inclusive, tem algumas questões que são ações sociais que os próprios trabalhadores podem fazer. Então, envolvendo ele em alguma ação na comunidade, que vai beneficiar a comunidade, essa é uma forma também de ter um maior engajamento. Legal. Também trabalho hoje de gamificação, a gente trabalha já com customização de plataformas, aí o pessoal já faz isso no próprio celular. E tu pode fazer essa gamificação, além do que eu acho mais importante, trazer a necessidade do bairro em que ele vive para dentro da empresa, para quando tu for fazer o programa social, atender as necessidades da onde ele vive. Então a reputação dele, aonde ele vive, muda, a forma como ele vê a empresa que ele trabalha também muda, e isso vira sanguíneo. Claro. Né? Aí quando tu começa a fazer o que a empresa te propõe em casa, aí entrou na corrente sanguínea, aí vai. É mais ou menos assim que a gente molda o trabalho, né? Legal. Interessante essa analogia. Uma sigla que está muito em alta, né? E que é bonito falar que faz ESG, ou que trabalha com ESG, né? E que pouca gente entende o que de fato significa, né? Que é Environmental, Social and Governance. Essa tradução que seria ambiental, social e governança. O que significa de fato na prática para as empresas aplicarem ESG no seu dia a dia, nos seus processos? Essa é uma palavra que é relativamente nova, ou da moda, né? Moda, nos últimos 2 anos. Tendência. Mas assim, a gente já trabalha com isso há uns 20, né? Então assim, a diferença só é que ficou americanizado e se colocou a questão da governança num primeiro plano. Isso vem da Bolsa de Nova York, né? Essa sigla, para aumentar aí as pontuações da Bolsa das empresas que tem. Então entra como governança, a parte econômica, e depois vem ambiental e social. E eu até não acho que isso está errado, no sentido de que para te ter saúde, para fazer ação social e ambiental, tua empresa tem que estar bem organizada economicamente, né? Senão não tem como fazer as coisas também. Então, mas veio daí, né? Mas já é um método de trabalho que a gente chamava de SGS, Sistema de Gestão Sustentável. Né? Aí agora virou ESG. Né? Aí tu vai renovando o fôlego, né? Mas essa pegou um pouco mais até, porque trabalhou econômico, né? Então ficou mais na moda. Mas na prática é o que a gente está falando. É tu criar um sistema de gestão robusto, que dê saúde financeira e econômica para a empresa, proteja os ativos da empresa, reduza os passivos que ela possa ter, trabalhista, entre outras coisas, por estar organizada, e comece a abrir asas ali para as questões ambientais e sociais que hoje, lá na época que eu falei 20 anos atrás, a gente falava que era o futuro, né? Hoje a gente já está atrasado. Olha as chuvas, o que acontece, olha tudo que está acontecendo com a questão de aquecimento global. Não é mais algo para falar lá na frente, a gente está atrasado já nisso. Então. E uma forma até para eliminar esse greenwashing, aí existem certificações de ESG. Né? Por exemplo, no setor calçadista tem uma certificação de origem sustentável. Então, para te exportar, obrigatoriamente tu tem essa certificação de origem sustentável, que ela se baseia nas normas ISO. Então, tu tem que ter a gestão por processos, aquela metodologia de melhoria contínua, né? Tu tem que ter os processos, tu tem que ter as ações, tem que medir a eficácia das ações por indicadores de desempenho e vai analisando, vai fazendo a melhoria contínua. E através disso, a partir do momento o nosso trabalho, a gente faz toda essa implementação junto com as empresas ou com órgãos governamentais. E aí, a partir do momento, digamos que uma empresa queira certificar, a gente chama um órgão certificador que vai lá e audita. Então, aí não é tu falando que tu é sustentável por conta própria. Vem um órgão credenciado pelo Inmetro, geralmente, que vai fiscalizar, fazer uma auditoria, e aí tu recebe um selo de sustentabilidade. Por exemplo, para hotéis existem também agora no Booking, eles colocam selo de hotel sustentável quando tem algum selo que é validado pela Booking. Que existe, tem a EarthCheck, tem a Green Key.
Então, são alguns selos e o processo funciona dessa forma. Vem uma empresa, audita e verifica se ela realmente é sustentável. Tem que ter evidências. Até Isso foi uma mudança de processo, porque a Booking antigamente tu fazia um autoquestionário e tu era e tava sustentável. tudo certo, né? Aquela história da ação que a gente falou. Teve uma mudança alguns anos atrás na Europa, por exemplo, hoje lá, para ti, qualquer produto ou serviço, para te dizer que a palavra verde, palavra sustentável, ESG ou coisas desse tipo, tu tem que ter uma certificação comprovando. Não pode mais só falar. Aqui, que como a Booking era uma plataforma mundial, o que ela fez? Ela tirou os selos de todo mundo. Aí aqui no Brasil todos os hotéis perderam e credenciou essas certificadoras, essas certificações que o Rafael falou. Aí agora começam os hotéis a buscar certificados, mas aí para te ter o certificado tem que ter uma gestão mínima, não é qualquer coisa. Não pode ser de qualquer jeito. Então, para te ver como vai eliminando o greenwashing lá e vai mudando o nosso mercado aqui na aldeia, de certa forma, né? Porque hoje um dos principais partners de venda é a Booking, então quanto melhor tu tiver ali ou mais coisas tu tiver ali, melhor vai ser para tua empresa, né? E não só requisito da Booking. Por exemplo, a gente está fazendo projetos no Pantanal, que os donos dos hotéis informaram lá que 90% dos seus hóspedes são de fora. Então, e como que eles fazem para vender? Eles colocam o hotel numa operadora lá na Alemanha, por exemplo, na Europa. A operadora exige que tu tenha uma certificação. Nem vende. Vender, né? É. Assim como funciona na questão de automotivas, por exemplo, né? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que fornecia para uma automotiva. Para te poder ser fornecedor dele, tu tem que ter uma certificação. Senão nem entra. Então é assim que vai funcionar. Até sobre isso, eu queria que vocês também colaboram, né, com a BNT, né? Para desenvolver uma norma para DTI, que é Destinos Turísticos Inteligentes. O que é na concepção da palavra um destino turístico inteligente? Cita, por exemplo, um exemplo, né? Que é legal. A gente tem hoje no movimento no Brasil, já tem até uma rede DTI, né? Que é a rede de municípios que estão turísticos que estão trabalhando com isso, são mais de 26 aí. E está se fazendo um movimento no Brasil para os principais destinos turísticos aderirem a essa questão da inteligência. O que é o destino turístico inteligente? É um sistema de gestão. Na verdade, podemos chamar de público e privado, porque ele vai ter que engajar a iniciativa privada também, e outros parceiros, como Brigada Militar, órgãos estaduais. E ele vai, nesse sistema de gestão, ele vai abrir 9 eixos. Aí nós vamos ter o eixo da mobilidade, o eixo da sustentabilidade, da tecnologia, da criatividade. Nós vamos ter o eixo da governança para compliance. São 9 eixos. Segurança, no caso do Brasil. Acessibilidade. Mobilidade. Essa base de texto, de proposta, ela veio de uma experiência da Espanha, que já faz isso há uns 20 anos, desde aquela das Olimpíadas de Barcelona, lá atrás. 92. E isso, eles vieram aprimorando o modelo. Só que lá o eixo deles são 5 eixos. Aqui no Brasil a gente colocou 9 porque a gente tem características especiais. Por exemplo, no deles lá não tem segurança, no nosso tem, porque é uma necessidade do país, né? Então, são 9 ao total. E o que faz tu tem que desenvolver cada um desses eixos com os critérios, indicadores, ações corretivas, planos de ações. Então é um trabalho complexo, grande, né? Mas começou agora. O Ministério do Turismo brasileiro tinha feito um guia no ano passado, retrasado, para começar o movimento, né? E nesse ano foi encomendado então que a nossa comissão na BNT criasse uma norma brasileira oficial sobre isso. Então a gente fez isso esse ano, vai ser provavelmente publicado em novembro desse ano, e aí o Brasil vai ter uma norma de gestão para destinos turísticos inteligentes. Então é um caminho não é longo, ele é de curto, médio prazo, mas eu não vejo outra saída para cidades, se não isso, turísticas. A gente vê aqui na cidade, por exemplo, ontem, por uma reforma ali de pavimento, olha a situação que fica de entrada e saída na cidade. Então, assim, ok, tem que fazer, tem. E qual é a forma mais inteligente para a gente distribuir o trânsito? Então, assim, daquela forma que foi feita é a melhor. Esse é a reflexão. Traz a norma. Ela prevê situações e como a gente fazer os escoamentos. Plano de contingência. Deu uma chuva, deu um deslizamento. O que fazer, como fazer, qual é a forma mais eficiente. Como medir isso depois, como medir as ações corretivas que precisam ser feitas rapidamente depois. Então entra todo mundo, acessibilidade, etc. Então é um projeto grande, a gente começou ele agora, mas é importantíssimo para cidades turísticas, né, no Brasil de forma geral.
Muito bem, 8 horas e 21 minutos, assim a gente vai se encaminhando pro fechamento, né? Queria agradecer os nossos convidados de hoje, né? Esclareceram com uma boa firmeza este tema, né? Que pra muita gente ainda é um mistério. Sustentabilidade, ESG e tudo mais. Cada vez mais tem que ser falado, né? Inclusive queremos receber os amigos com mais frequência, né? O Rafael já pode se programar aí para eventualmente voltarem, trazerem novidades e atualizações sobre este universo que é tão amplo, né? O Rafael que agora é papai fresco, né? Então deve estar lidando com as funções da paternidade. Um aninho da Júlia. Um aninho já. Passa rápido. Já não tão fresco assim, né? Mas igual. Ainda vai uma longa jornada até a criança já tá 100%, né, se virando sozinha e tudo mais, né? O pai tem que estar ali pertinho. O Cabelo vai saber o que é isso em breve. Em breve saberemos. O Vicente é pai já também, né? Já Já de longa data. bem já. longe do fresco. Já é um pai experiente. Já passou a frescura? Passou a frescura. Tá certo. Muito legal receber vocês aqui, meus amigos. Até a próxima. Voltem sempre. Na sequência vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. O bate-papo com o Vicente e com o Rafael. Acho só quem quiser saber daqui a pouco uma empresa, alguém Isso. quem quiser o contato de vocês. A gente tem o site, né? gescap.com.br. Tem no Instagram, consultoria Gescap. Arroba Desculpa, consultoria. Gescap Consultoria. Arroba Gescap Consultoria. Gescap no Instagram. Consultoria. Aí ali tem o nosso contato, ele tem o WhatsApp ali. Perfeitamente. O pessoal já pode Obrigado. seguir lá e acompanhar o trabalho. Depois eu vou marcar lá vocês na postagem no corte que a gente vai soltar lá no Instagram. Um rápido intervalo, na sequência já estamos de volta aqui no GJR, na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Clube 885. Muito mais que